pessoal, tudo bom? Eu quero dizer para vocês que nasceu o filho do Ed. Mais alto, aí Edinho, ó. Isso aí, pessoal. Vocês são tão espontâneos, meu Deus. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz. Primeiro porque nasceu o filho de um grande amigo meu. Eu vou contar o que eu fiz. Vocês vão ver na internet. Eu comprei 2 charutos. Eu não fumo, tá? E levei pro Ed. Porque isso antigamente se fumava charuto. Vamos fumar aqui. Fumando, né? Em alegria, aquela criança que nasceu. Eu não fumo. Mas eu peguei como algo para lembrar. Vai ser uma recordação. Eu levei um pro Ed e peguei um para mim. Compramos uma cidra. Sabe aquelas que as firmas dão no final de ano? Sabe, Márcio? Aquelas Cerezer. Sabe aquela cidra que vem no pacotão? Que a firma faz aquilo só para dizer que, ó, tô dando alguma coisa para vocês. Comprei aquilo, estouramos lá na frente do hospital, bem louco, eu e ele, e batemos foto com aquele charuto de macumba. Ali, né, batemos aquela foto. E ele vai guardar aquele charuto para quê? Para quando o piá tiver com uns 15, 16 anos, começa a criar um bigodinho, já acha que é homem, né? E daí ele vai, pai, quer saber? Tu não sabe de nada, não sei o que. Olha aqui, tá vendo esse charuto aqui, ó? Esse charuto do ano de 2013, eu e o Jackson estávamos lá, assim, tu não ia nascer. Uma coisa para vocês, contar uma bênção para vocês, o Ed vai testemunhar aqui, acho que nós vamos apresentar a criança, que vai ser nossa primeira apresentação de uma criança aqui na igreja. Mas, pessoal, é sério, a Ana, a Paula, a esposa do Ed, ela estava para morrer, e ela não sabia, a criança também, ela estava com uma coceira, e eu vivia dizendo, achava que era falta de banho, né, mas não era. Não era. E daí ela contando que ela estava com a coceira já fazia umas 2 semanas, e não passava aquela coceira, e não passava o corpo todo, sendo que na última quinta para sexta ela não conseguiu dormir. O Ed pegou, foi no Google. Alguém conhece o Google? E ele digitou lá, coceira grávida. E o Google, né? O Google juntou. E deu a doença dela lá, irmã Leia. A doença dela era uma doença que durante a gestação não é perigoso, mas nas últimas semanas da gestação, a mãe pode morrer e a criança também. Ele ligou para o médico, doutor, eu estou vendo aqui que a minha esposa está com todos os sintomas da doença X. E o médico, cara, eu não me liguei. Uma doença rara. É uma doença que dá em 0,00000 e tem um 1 lá no final, lá, de mulheres no mundo. Né, de mulheres que engravidam. Então, poxa, era um negócio sério. Eu entendo o médico. Talvez ele nunca diagnosticou essa doença, porque ela é muito rara. E ele, cara, é isso. Doutor. O Ed diagnosticou a mulher dele. Levaram ela para o hospital naquele dia. E no outro dia, no caso, no sábado pela manhã, né? Vitor nascendo, para a glória de Deus. Tá bem, a criança é muito bonita. Não sei como, né? O Ed feio daquele jeito, mas Deus é bom. Né? É que a Paula é bonita, então Deus vai fazendo essas coisas. A criança é muito bonita, gordinho, nasceu com 3,5 kg. Então, é a primeira criança aqui da igreja, tá? Então, vai vir em breve aí os 3 reis magos e vão trazer ouro, incenso e mirra para ela, tá bom? Quem trouxe Bíblia aí, pessoal? Quem trouxe Bíblia? Quem gosta de Bíblia? A gente está na série... Cadê minha garrafa? Tá aqui. Pessoal, nós não vamos fazer nenhuma leitura agora, mas fica com a Bíblia aberta aí. Lá em Lucas, lá, passagem que o Macuco leu. Macuco leu. Ficou até, né? Ficou legal. Macuco leu. Imagina se o nome do teu filho for Macuco leu. Vai no armazém ali buscar ali um 1/4 quilo de pão. Macuco leu. Que loucura. Estou muito feliz. Então vamos lá. Pessoal, fica com a Bíblia aberta aí, a gente vai manusear bastante a Bíblia. Bom, eu sou o Jackson, aqui é a Igreja Vintage 180, a gente está muito feliz e a gente está numa série de mensagens. Eu vou explicar porque eu acho que tem gente que não pegou a manha do negócio ainda. O que é uma série de mensagens? Uma série de mensagens é uma série de mensagens. Tá? São mensagens que tem um tema, nós estamos em cima de um tema sobre Jesus, e eu vou dizer quem
está acompanhando todas as mensagens vai ser expert em Jesus. Tá? Vai saber bastante sobre Cristo. E depois, semana 5, né, da série sobre Jesus. São 12 semanas, que é uma série de mensagens, são 3 meses. Depois nós vamos entrar em Filipenses, já estou dando um spoiler. Nós vamos entrar em Filipenses para estudar a carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 1 até o capítulo 4, encerrando a carta, tá? Então hoje, pessoal, é que assim, ó, eu estou explodindo com esse sermão, eu já falei um monte para Thalita em casa, meu coração está arrebentado, eu deu mais de 10 horas para mim olhar para o esboço e dizer, tá bom. Pessoal, como que eu vou traduzir em palavras isso? Bem simples. A doutrina bíblica, o que a Bíblia expõe, é lindo. Eu queria que vocês prestassem o máximo da atenção de vocês. Tem ouro aqui, tem coisa que vale muito mais do que ouro, coisa que a gente despreza. Poxa, a Bíblia fala que Jesus nasceu de uma virgem. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a história? O que isso, pessoal? Isso é fantástico. A doutrina bíblica, a exposição do texto bíblico, com o que o texto bíblico está dizendo é fantástico. Das doutrinas bíblicas, então, nem se fala. Então, pergunta, a série de mensagens sobre Jesus é essa. São 12 perguntas mais frequentes. Então, a pergunta de hoje é, deixa eu usar meu raio laser aqui, do Star Trek. Nossa, a mãe de Deus. Por que a mãe de Jesus tinha de ser virgem? Por quê? Por que a mãe de Jesus tinha de ser virgem? Pessoal, tem muitas pessoas que zombam do ato que a Bíblia nos mostra, que Maria era virgem quando ela ganhou Jesus. Tem muitas pessoas que tiram sarro, virgem que nada, né? Então, muitas pessoas zombam, brincam com isso. Por que a mãe de Jesus tinha que ser virgem? Por que a Bíblia vai relatar em 2 evangelhos que a mãe de Jesus era virgem? O que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver com o contexto? Por que tinha que ser desse jeito? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou ser bem breve, procurar ser o mais breve possível. Então, o que as Escrituras elas vão ensinar sobre o nascimento virginal de Cristo? Tá? O que as Escrituras ensinam sobre o nascimento virginal de Jesus? O que as Escrituras falam disso? Vamos lá. Gênesis 3,15. Tá? Gênesis 3,15, pessoal, é a primeira pregação da Bíblia. E a primeira pregação da Bíblia, o Rodrigo deve saber, foi o próprio Deus que pregou. Tá? O próprio Deus pregou a primeira pregação da Bíblia. Então tá lá, a treta tá feita, a porcaria tá feita. Deus disse, não come do fruto, não come, não é para comer. A mulher foi lá, deu papo para a serpente, o marido chegou, comeram. Pronto, tá feita a porcaria. Aí Deus começa a dar sentenças e chega no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. Deus diz, porém inimizade entre ti e a mulher. Está falando para a serpente. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pessoal, é fantástico esse versículo, mas a gente não vai esmiuçar ele, mas uma coisa a gente vai falar aqui. Preste atenção uma coisa aqui, no capítulo 3 de Gênesis, e o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Primeiro, o versículo 15 está falando do descendente de Eva, o descendente da mulher, ok? Entre o seu descendente e o descendente da Eva. Vai ter 2 descendências no mundo, a descendência de Eva e a descendência da serpente. A descendência dos salvos e a descendência dos ímpios. Aqueles que amam a Deus e aqueles que odeiam a Deus. Pois bem, o interessante, pessoal, é que a Bíblia ela é escrita numa linguagem patriarcal. Cara, que isso, cara? Eu falar essas palavras difíceis. Eu podia estar em casa vendo o jogo de Brasil e Espanha. Pessoal, eu viajei no futuro, numa máquina do tempo e voltei. O Brasil vai perder esse jogo. Brincadeira, eu não viajei nada. Mas eu acho que vai perder. Então é muito melhor estar aqui, porque a gente não vai ter desgosto, não vai ter indignação. Que droga, o Brasil perdeu para a Espanha. O que isso tem a ver? Pessoal, a Bíblia é escrita numa linguagem patriarcal. O que é linguagem patriarcal? Linguagem patriarcal é que
o homem é o cabeça da casa, é o cabeça da igreja, é o cabeça daqui de todas as peculiaridades ou localidades pequenas da sociedade, era o homem que mandava. Ah, Jackson, o cabeça da igreja é Jesus, eu sei, tá? Mas ali, aquele que está coordenando, que governa todas as áreas da igreja, eu estou falando do Antigo Testamento, eram os homens. No capítulo 5 e no capítulo 11 de Gênesis, nós vamos ver muita genealogia. Fulano gerou fulano, que gerou fulano. E pode ver, pessoal, a Bíblia vai falar que os filhos vêm dos homens. Ela não vai falar das mulheres. Não vai falar assim, tipo, o macuco que veio da senhora Leia. Não. Se fosse na Bíblia, o macuco que veio do seu Jerzy. A Bíblia vai ter a linguagem patriarcal. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó. Tá? Mas aqui, pessoal, é o primeiro indício que Deus abre, que é a descendência da mulher, porque Jesus não teve um pai terreno. Ah, Jackson, mas a Bíblia não está dizendo aí que ele não vai ter pai. É verdade. Aqui, os teólogos, eles entendem como uma profecia silenciosa. Já está dando indícios que Jesus vai vir apenas de uma mulher. Tá? Paulo vai pegar isso. No capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, ele vai dizer: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Paulo vai falar, olha, Jesus nasceu de uma mulher. Tá? Então, tá, outra coisa, a Bíblia tem a linguagem patriarcal, não está mostrando que ele nasceu de um homem. Ah, Jackson, mas homem não nasce de homem. Não, mas a Bíblia, volto a dizer, ela vai nos dar sempre que o homem descende de homem. Vai mostrando a descendência masculina, tá bom? Então, aqui eu já vou notando. Aqui nós chegamos, pessoal. Eu quero que você redobre vezes 30 a sua atenção. Você tem como fazer isso também? Não sei se tem. Isaías 7,14. Eu amo essa passagem. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Que sinal é esse, pessoal? Que sinal é? Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Pessoal, sabe o que os rabinos dizem? Os rabinos são aqueles que são os judeus que só acreditam no Antigo Testamento, né? Eles só acreditam no Antigo Testamento, não acreditam que Jesus é o Messias, não acreditam que Jesus é Deus, e ensinam a Bíblia. Eles dizem, pessoal, presta atenção aqui, que o termo ali, virgem, não é virgem no original. Lá no hebraico, eles dizem, o termo é almar. Vou falar de novo. Fiquei tão feliz quando descobri essa palavra. Almar. Almar quer dizer jovem donzela, moça, jovem mulher, menina. E o termo para virgem é, deixa eu ver se eu me lembro aqui, o termo para virgem é betular. Almar seria jovem, ou seja, o texto estaria dizendo assim: eis que a moça, a jovem, conceberá e dará luz a um filho. Não era virgem que ela disse. Se fosse virgem, no original era betular. Só tem um problema, pessoal. Só tem um problema. Raciocine essa passagem comigo aqui. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um quê? Um sinal. Ó, Deus vai dar um sinal. A jovem vai conceber e vai dar luz a um filho. Isso não... Tinha milhões de jovens ganhando crianças. Tinha milhões de moças. Então, o termo almar no original quer dizer virgem também. Porque eles só vão usar o termo betular para virgem quando há uma desconfiança se a moça é ou não virgem. Outra coisa, pais piedosos, quem ama os seus filhos? Quem ama? Eu não tenho filhos, mas o dia que eu tiver um filho, uma filha, eu vou guardar da honra da minha filha. Se o cara querer, não, eu quero dormir com a tua filha, tudo bem, casa com ela. Ah, mas eu quero... Não tem problema. A minha masculinidade e o meu revólver vai resolver essa situação, entendeu? Né? Não tem problema. Vamos ser boas pessoas, né? Poxa.
Então, para bons pais, os judeus, a jovem mulher era virgem. Tá? Existem duas palavras. E a virgem, no original, betular, quer dizer virgem, mas quando não tem certeza se a moça é. E outra coisa, tem mulheres mais velhas que também são virgem. Você, Jackson, o que isso tem a ver comigo, cara? Domingo, de noite, eu estou pensando que eu tenho que trabalhar amanhã. E tu vem com essa história. Cara, isso aqui foi pregado durante 2000 anos. Tem um porquê, eu vou chegar no porquê. Segura as pontas aí, tá? Outra coisa, na Septuaginta. Que é isso? Septuaginta, pessoal. Foi a tradução, 250 anos antes de Cristo, foi a tradução do Antigo Testamento para o grego. É isso, né? É isso, né? É isso. Resumindo, é isso aí, né? Traduziram o Antigo Testamento para o grego. E na tradução, eles pegaram o termo almar, que é jovem, donzela, e traduziram para partenos, que quer dizer virgem. Então, se um dia, pessoal, o que eu estou pregando aqui, vai ter coisas que vocês não vão fazer a mínima diferença hoje de noite. Vocês vão sair para casa de vocês vão estar com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Algumas coisas que eu vou falar, vocês já vão poder botar em prática. É isso que eu quero deixar claro para vocês. A pregação do evangelho é um alimento. O pastor, o pregador, é um alimentador. Ele não é o alimento. Ele pega o alimento e ele bota na boca da ovelhinha. Só que vai ter alimento que a ovelha vai comer na hora. E vai ter alimento que a ovelha vai deixar guardado. Então tem coisas que eu estou falando que talvez não faça muito sentido hoje. Mas amanhã depois, quando vocês toparem com um cara na rua que vai dizer assim, não, esse papo de nascimento virginal é a maior mentira, é a maior furada. Vocês vão pegar e vão sacar essa parada aí, entendeu? Então guarda aí. Algumas coisas já vai dar para usar hoje e outras não. Então, outra coisa. Vai nascer de uma virgem, vai dar à luz a um filho e vai chamar de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, ou Deus está conosco, ou Deus no nosso meio. Está falando de Jesus. Deus está dizendo, olha, Deus vai descer, Cristo vai descer em carne, e eu vou dar um sinal para vocês. Quem vai ser Ele? Vai ter um sinal. Vocês não vão ficar perdidos. Vocês não vão chegar lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na maternidade, e vão ver aquele monte de criança chorando e vão, puxa vida, quem é Jesus? Não, ele nasceu de uma virgem. Pessoal, mas junto com isso, junto com a doutrina do nascimento virginal de Jesus, alguns carrapatos se agarraram nessa doutrina. E a gente tem que fazer uma divisão hoje. Vocês cresceram ouvindo isso. Eu também cresci ouvindo porque moramos num país católico. Eu quero dizer que eu não odeio os católicos, eu amo os católicos, são cristãos. Eu divirjo em algumas questões deles, outras nós concordamos em muitas coisas. Mas nós temos que fazer alguma distinção aqui essa noite, tá? Deixar claro algumas coisas. O que as Escrituras não ensinam sobre o nascimento virginal de Jesus? 1. As Escrituras não ensinam que Maria não teve um parto normal. Vocês entenderam? As Escrituras não ensinam que Maria não teve um parto normal. Tem uma doutrina, pessoal. Não sei se eu anotei aqui, não anotei. Mas, não me lembro qual dos concílios, os caras não tinham mais o que definir, Marcos. Não tinham mais o que resolver. Eles chegaram à conclusão que Maria estava lá para ganhar o nenê, e quando de repente o nenê saiu como uma cesariana divina, um dedão assim, cortando a barriga dela, e a criança subiu, e os anjos cantando com um vocalzinho assim, e ela vai subindo numa bolha, vai subindo, e José com uma auréola na cabeça, aquela criança com a cabeça brilhando, que se é meu filho com uma cabeça brilhando, eu ia ficar apavorado. Imagina ter um filho e uma mulher com cabeça brilhando, e Jesus nasce daquele jeito. Pessoal, isso é mentira. Maria teve um parto normal. Maria sofreu no parto. Sabe, todas as dores que as mulheres aqui essa noite já passaram. Sabe, a gente foi na casa de uma amiga nossa e ela estava contando lá. Eu tenho curiosidade e graças a Deus, dona Leia, mãe, eu nunca vou saber o que uma mulher passa. Eu sempre pergunto, como é que é? Porque a minha maior dor foi cólica intestinal. Então, ai, que dor desgraçada. Eu pergunto, quantas vezes a cólica intestinal
Já teve cólica intestinal? Daí a mulher disse, já tive. Daí eu perguntei para amiga minha agora, foi sábado, Priscila, por quantas vezes tu multiplica a cólica intestinal, a dor da contração lá, essa parada aí? Aí ela, não tem como comparar, é incomparável. Obrigado, Senhor, porque eu sou homem. Amém. Então eu quero deixar claro, Jackson, como que tu prova que a Maria teve um parto normal? Deixa eu voltar aqui. Sabe aquele papo daqueles irmãos? Não, eu só acho na minha Bíblia. Aquele pessoal que estão rindo aí, né? Eu já vi muitos esses caras. Miqueias, não precisa nem abrir, eu sei que o pessoal vai demorar para achar. Miqueias 5, e o versículo 3. Miqueias está falando do nascimento de Jesus. Olha o que Miqueias vai falar. Presta atenção aí, cabeção. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que esta em dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Vou voltar para fazer mais sentido. Então, como é que tu sabe que você está falando de Jesus? Vou voltar um versículo, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado a luz, em a mulher que tiver com dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Essa passagem está falando acerca de Jesus, do nascimento de Jesus, que vai reinar em Israel, nasceu em Belém Efrata, e isso vai ser repetido no Novo Testamento, e o texto diz que está com dores de parto. Então, primeiro, Maria teve um parto normal, doeu. 2, o que as Escrituras não ensinam? As Escrituras não ensinam que Maria permaneceu virgem o resto da vida. Não. Maria não permaneceu virgem o resto da vida. Isso aconteceu no segundo concílio de Constantinopla, no ano 553, os caras declararam o seguinte: Maria es semper virgo, ou sempre virgem. Declararam que ela era sempre virgem, nunca tocou em homem nenhum, nunca teve relação com homem nenhum. Alguém conhece aqui uma freira? Ninguém conhece, nunca viu freira na vida. Sabe as freiras? O cara chega num colégio de freira, qual o conselho das freiras para as mulheres? Qual o conselho? Se mantenham puras. Eu não toco em homem desde 1915. Nasci e nunca toquei em homem nenhum. Se mantenham como Virgem Maria. Pessoal, se Maria foi sempre virgem, José foi sempre frustrado. Tá? Vamos abrir a Bíblia aqui em Mateus. Vamos ver o que o texto diz. Vamos ver o que a Bíblia diz, pessoal. Se Maria foi sempre virgem, José foi sempre triste. Sempre descontente. Mateus 1:25. Olha o que o texto bíblico vai dizer. Eu amo a Bíblia, cara. Eu amo a Bíblia. Olha só o que o texto vai dizer. Contudo, está falando sobre José e Maria. Tá? Vamos lá, pessoal. Mateus é barbada de achar. Mateus 1:25. Eu vou ler. Não dá para esperar. Não consigo. Estou ansioso. Li. Contudo, não a conheceu. Conhecer no termo bíblico é sexo. Ou seja, José não fez sexo com a Maria. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. José não conheceu ela. José não teve relação com ela até ela ter Jesus. Depois, pessoal, mas depois foi só alegria. José casou com Maria porque ela era noiva e foi só alegria, pessoal. Botou lá uma música da década de 70, a música que os pais gostam de ouvir, e fez brincadeira de gente grande. Porque, eu quero dizer uma coisa, que a gente brinca tudo. Mas isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. Por quê?
Essa tentativa de demonizar o sexo dentro do casamento é diabólica. Essa tentativa de olhar o sexo como algo impuro dentro do casamento é algo demoníaco. Se eu dizer que Maria foi sempre virgem, isso vai ter implicações terríveis nas vidas das pessoas. Primeiro, Deus criou o casamento, Deus criou o sexo para incluir a intimidade física. Deus criou. E negar a intimidade física para o cônjuge é pecado. Ou seja, se ela se mantesse sempre virgem, José sempre triste, né? Ela estava pecando, porque a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo do 3 ao versículo 5, Paulo vai tratar acerca disso. Paulo vai falar que o corpo da mulher não é da mulher, é do marido. E o corpo do marido não é do marido, é da mulher. Segundo, Mateus aqui vai falar no capítulo 1, versículo 25, que José não conheceu ela até ela ganhar Jesus. Terceiro, a Bíblia vai mostrar que Maria teve filhos. Aí os caras vão dizer, não, mas todos os filhos de Maria, todos, foi tudo do mesmo jeito que Jesus. Tudo assim. Pessoal, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu conheci um cara. A irmã chegou para o pastor depois de 3 anos de casado. Pastor, estou casado há 3 anos e eu não tive relação sexual com meu marido ainda. O pastor olhou, quê? Sim. Não, é engraçado, mas isso é triste. A mulher se achava feia, se achava rejeitada. Diz que ele, antes de dormir, ele botava as meias por cima das calças, dormia de calça de brim, para não ter perigo mesmo. Se virava e dizia, estou me consagrando. E ia dormir. E a mulher se sentindo um lixo. Pessoal, eu quero dizer assim, não sendo por questão de doença. Se a pessoa não é doente, é pecado negar intimidade física. Deus não olha o sexo como algo ruim, como algo impuro. O sexo é uma bênção dentro do casamento. O problema são os extremos. De um lado a gente tem uma galera que, seguinte, transa com todo mundo. Do outro lado, não, o sexo é do diabo. Não, a Bíblia está no centro, pessoal. Sexo dentro do casamento é uma bênção. Deus criou isso. Deus não fecha os olhos, não, não. Uma bênção. Dentro do casamento, com a tua mulher, sejam felizes. Amém. Então as escrituras não ensinam que Maria permaneceu sempre virgem o resto da vida. 3. As escrituras não ensinam que o nascimento virginal de Jesus é um mito tirado de outras religiões. Quem está na faculdade vai ouvir muito disso. Esse papo aí que Jesus nasceu de uma virgem, isso aí já tinha em outras religiões. Eles dizem que o Zeus é o pai do Hércules, que o Apolo é pai do Ion, do Pitágoras. Pessoal, eu quero dizer uma coisa. Isaías 7,14 que a gente leu anterior, e a virgem vai dar luz a um filho, existe antes, muito antes, do que essas narrativas gregas. Tá? Então a Bíblia já está falando desse nascimento virginal muito antes. Outra coisa, os mitos, eles vão falar de deuses fazendo sexo com humanos. Não é o que a Bíblia está dizendo. Ali é um milagre, o Espírito Santo envolveu Maria, é outra coisa. E por último, a gente não pode esquecer que mito é mito. Tá? Não, se alguém acredita aí que Hércules existiu, conversa comigo no final do culto. Né? Vai que o cara acredita que unicórnio também, vai encontrar um unicórnio aí daqui a pouco. Maria, Jesus são personagens que existiram mesmo, tá? Vamos lá. Então, o quarto. Passa. As escrituras não ensinam que a crença no nascimento virginal aprova a divindade de Jesus. Não. Seguinte, Jackson. Eu acredito que Jesus nasceu de uma virgem porque ele é Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mormons acreditam que Testemunhas de Jeová acreditam que Jesus nasceu de uma virgem. Só que eles não acreditam na divindade de Jesus. Muçulmanos acreditam que Jesus nasceu de uma virgem, só que não acreditam na divindade de Jesus.
terminando. Quinto, as Escrituras não ensinam que a nossa natureza pecaminosa é passada adiante somente por meio da linhagem masculina. Olha aqui para mim. Não é o homem que passa a natureza do pecado para frente, por isso que Deus precisava só da mulher. Não, não é. A Bíblia vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram. Não é só os homens que são pecadores. Homem não presta. Não, ninguém presta. Ninguém presta. Esse papo de homem nenhum presta. Como que tu sabe? Entendeu? Na verdade, biblicamente falando, todos nós somos pecadores. Então, isso é papo furado. Sexto, as Escrituras não ensinam que Maria teve relações com Deus. As Escrituras não vão ensinar isso. Sétimo, as Escrituras não ensinam que o nascimento virginal de Jesus é insignificante. O fato do nascimento virginal não atestar que ele é Deus, também não quer dizer que ele é insignificante. Teve um pastor americano que ele disse que se Jesus não tivesse nascido de uma virgem, não mudaria nada. Pessoal, mudaria muita coisa. Primeiro que, se Maria tivesse tido relação antes do casamento, e ela tivesse mentido, a mãe de Jesus era mentirosa, Jesus como Deus estaria concordando com uma mentira dessa, a Bíblia seria mentira, e se o dia que nós encontrarmos um erro na Bíblia, o que nos prova que eu não vou encontrar outro? O que não nos mostra que eu vou encontrar um outro, um segundo, terceiro erro? A Bíblia vai atestar isso. E eu vou chegar nessa questão. O que podemos aprender com as narrativas acerca do nascimento virginal de Jesus? Estou terminando. Eu quero só dizer para vocês uma coisa. Quem é católico vai olhar Maria e vai dizer assim: Maria, mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Vai fazer orações e rezas para Maria, correto? Vão fazer isso. Aí vai ter os protestantes, os crentes, os evangélicos do outro lado. E vão dizer assim: não fale em Maria, não quero ouvir sobre Maria. E o outro, os católicos, é Maria, Maria, Maria. Pessoal, não é pecado falar sobre Maria. Nós aprendemos algumas coisas com ela. O que eu aprendo com o nascimento virginal de Jesus? Olha aqui, pessoal. O futuro está nas mãos de Deus. Lá 700 anos antes, Deus já estava falando: vai nascer o meu filho de uma virgem. Deus está olhando o teu futuro aqui essa noite. Eu estou pregando para pessoas que entraram aqui e não sabem o que vai ser do amanhã. Olhando essa narrativa, eu entendo que o futuro está nas mãos de Deus. O futuro, tudo aquilo que não está diante dos meus olhos. Eu quero dizer que Deus, nesse momento, está olhando o teu amanhã. E eu arrisco mais, pessoal. Deus não está no presente, no passado ou no futuro, não. Deus existe. E Ele, do mesmo momento que Ele contempla o teu nascimento, Ele está contemplando o teu hoje, e Ele contempla o teu amanhã. E quando eu paro para pensar nisso, eu fico em paz, e eu sei que Deus está contemplando até o dia da minha morte. E lá no dia da minha morte, no minuto, no segundo que eu vou fechar os meus olhos nessa terra, Deus está lá e Ele está me amando, Ele está me cuidando, para a glória do nome dEle. O futuro está nas mãos de Deus. Primeira coisa que eu aprendo. Segundo, eu aprendo que é Deus que trabalha na salvação dos homens. Pessoal, alguém aqui pode fazer um Salvador? Algum de vocês aqui essa noite tem condições de construir um Jesus para vocês? Alguém consegue parir um filho virgem? Deus, nesse acontecimento, está dizendo: vocês não conseguem fazer nada.
Algumas pessoas acham assim, não, mas eu cheguei naquele culto, e eu aceitei Jesus, eu disse Jesus. Vocês só estão aqui porque Deus quis que vocês estivessem. Nós só estamos reunidos porque Deus nos deu um sentimento dentro do nosso coração para adorar Ele. Tudo vem dEle. A Bíblia vai dizer isso, que é Ele que opera em nós o querer e o efetuar. A Bíblia vai dizer que a fé é um dom de Deus. Ah, Jackson, eu acredito em Deus. Você só acredita porque Deus te deu condições de acreditar. Deus é quem trabalha na salvação dos homens. A nossa participação é sempre para pecar. Não existiu participação nenhuma, que é Deus que chegou. É Deus que colocou ali, que se fez carne no ventre de uma menina em Israel. Pessoal, isso costuma ser algo que nos ofende. A graça de Deus ofende a gente. Sabia que não custa nada para você ser salvo? Quer dizer, custou o sangue de Jesus, custou a morte do Filho de Deus. Mas sabia que você não consegue comprar a tua salvação com dinheiro? Pessoal, quando a gente para pensar nisso. Isso é algo que, para quem sabe que é pecador, isso é uma grande notícia. Mas aquele que acha que é justo, aquele que acha que tem condições de alcançar a salvação, isso é uma afronta. Deus está dizendo, eu te salvo. Mas Ele também está dizendo, nenhum dos teus artifícios consegue te salvar. É Deus quem trabalha na salvação dos homens. Não teve manipulação, não teve esquema humano ali. Não tinha como gerar esse milagre. Não tinha como alguém forjar isso. Era Deus ou não era Deus? Passa para mim, André. Terceiro, obrigado. O que eu aprendo com isso? Confiar em Deus é sempre o melhor. Confiar em Deus. O que é isso? Como assim, Jackson? Pessoal, o anjo chegou para Maria. O anjo chega para ela, olha, seguinte, vai nascer o Salvador. Tu foi escolhida. E ela diz, como assim? Eu não tive relação sexual ainda. Não, fica tranquila, Maria. O que de ti vai nascer vai ser o Altíssimo, vai ser a sombra de Deus que vai te cobrir. E o nome dele vai ser Emanuel, Deus conosco. Pessoal, pare para pensar, se coloque no lugar de Maria. Maria, ela estava num país, numa nação, onde as mulheres que têm relação sexual antes do casamento eram apedrejadas, pessoal. Ela talvez sonhava com uma festa de casamento e não tem vestido de casamento com elástico. Poxa, tudo que eu planejei não vai dar. Tudo o que eu quis não vai dar. Mas Maria confiou em Deus. Eu estou pregando para a gente aqui essa noite que está nesse dilema. Não, mas por que está acontecendo assim? Pessoal, tudo o que está acontecendo na tua vida, tudo. Pessoal, eu costumo dizer isso para a Thalita. Quando eu olho o medidor de gasolina do meu carro, eu constantemente me entristeço, porque ele está sempre na reserva. Eu digo assim, Thalita, eu olho o medidor de gasolina do meu carro, desse carro velho. Eu fico tão triste às vezes, mas eu me lembro, Deus é soberano e Deus quer que tenha 3, 4 litros de gasolina no meu tanque. E eu me alegro, eu disse, não, minha vida está nas mãos de Deus. Pessoal, confiar em Deus é sempre o melhor. Estou pregando para vocês aqui, o que Maria tem a ver? Tem a ver isso com a tua vida. Imagina só, pessoal, Maria não imaginava que ia ter uma igreja, que nós depois de 2000 anos nós ia estar reunidos aqui num domingo, no dia do Senhor, que eu vou comentar um outro dia, nós vamos falar sobre isso, que Jesus mudou até o dia da adoração em Israel. Pessoal, eu não imaginava, não tinha noção disso.
Mas aquele ato de entrega, de abrir mão da vida dela naquele momento, dos sonhos dela, dos projetos dela, Deus estava projetando algo muito maior para tu e para a minha vida. Então o conselho que eu te dou, confia em Deus, é melhor. Em último, Em último, 4. Viva de forma que todos vejam que Jesus está sendo gerado em ti. Como assim? Pessoal, uma mulher grávida, dá para esconder? Só na novela, né? E daí, ai, Antônio Alfredo, eu tô grávida do João Francisco. O que, Maria Antonieta? Eu vou te matar. Tem esses nomes como aquelas novelas do México, né? Pessoal, não tem como esconder uma gravidez. Maria não conseguia esconder. Não ia esconder de José. Dava para ver que ela estava grávida. Dava para ver que Jesus estava sendo gerado dentro dela. Estou pregando para vocês aqui, pessoal. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nós vamos para casa. Vocês vão ter a vida de vocês. Daqui a 100 anos isso vai fazer muita diferença. Onde vocês vão estar daqui a 100 anos, pessoal? O que tu projeta para a tua vida daqui a 200 anos? Hoje, isso pode não fazer nenhum sentido. Hoje, isso pode não fazer sentido nenhum na tua e na minha vida. Porque a gente acha que a gente é eterno. Eu quero dizer para vocês aqui essa noite, em nome de Jesus, vocês e nem eu somos eternos. Hoje faz diferença se eu como arroz, se eu como feijão, se eu como bife, se eu como uma comida mais elaborada, uma comida japonesa. Pô, 300 pila para 4 comer, é muita grana. Eu queria ter essa vida, não sei o quê. Não tem. Eu como, mas eu não... Fica naquela luta, naquela tristeza. Hoje faz diferença. Daqui a 100 anos não vai fazer diferença nenhuma. Se vocês comeram arroz, se vocês comeram comida japonesa, se vocês comeram comida chinesa, não vai fazer diferença se vocês andaram de carro. Não vai fazer diferença se vocês andaram de ônibus, se andaram a pé, se usaram Havaianas, se usaram Nike, se usaram Adidas, não vai fazer diferença nenhuma. Mas o que eu estou falando aqui essa noite, que a Bíblia está falando para vocês e para a minha vida, vai fazer diferença daqui a 100 anos. Então o conselho para a tua vida e para a minha é, para nós ir para casa e dormir pensando nisso. Vamos viver de forma que todos vejam Jesus sendo gerado em nossa vida. Viva de forma que as pessoas vejam você, ainda que seja uma pequena mudança. Mas esse cara não era assim. Ele está diferente. Jesus mudou a vida dele. Maria trocou o momento pelo eterno. O convite de Jesus é hoje para a tua vida é esse, pessoal. Vamos ficar de pé? Deixa assim, depois tu bota. Pessoal, eu quero orar por vocês. Faz muita diferença. O nascimento virginal de Jesus é algo fantástico. É Deus entrando na história. Deus entrando na história da humanidade. Aleluia. Aleluia. Aquilo que você não podia fazer, Jesus fez. Aquilo que você não podia alcançar, Jesus alcançou. Vamos orar? Fecha os olhos, pessoal. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Obrigado, Senhor, porque tens olhado para nós aqui, Senhor, e tens olhado com um olhar de amor. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a confiar em Ti, nos ajuda a vivermos com os olhos fitos em Ti, Senhor. Nos ajuda a vivermos, Senhor, como mostrando ao mundo que Tu está sendo gerado em nós. Mais de Ti e menos de nós, Senhor. Senhor, nos ajuda a entregar a nossa vida e confiar em Ti quando está dando tudo errado. Quando tudo à nossa volta está desmoronando, Senhor. Nos ajuda a olhar para a cruz e ver, Senhor, que Tu foi até o final
pelo mais vil pecador. Nome santo de Jesus.